Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Quantos felizes e vitoriosos temos aqui essa manhã? Olha, 23 pessoas, muito bom. Quantos felizes e vitoriosos temos aqui essa manhã? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Versículo de número 5 ao versículo de número 8. Eu tenho uma mensagem pentecostal para pregar essa manhã. Obrigado pelo ânimo dos... Amém. Eu tenho uma mensagem pentecostal para pregar essa manhã. Oh, aleluia. Graças a Deus. Queridos, deixe eu antes aqui te fazer, junto com você, a leitura do texto, agradecer, pastor Silas Malafaia, muito obrigado, pastor Elisete, pastor Silas Filho, pastor Raquel, obrigado por hoje, obrigado por todo esse ano, as tantas oportunidades que eu tive de estar nesse púlpito, que sempre enobrecem e honram tanto a nossa jornada como pregadores da palavra. Seja Deus louvado. Atos capítulo 1 e versículo de número 5, está escrito: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quantos podem dizer amém? Quantos dizem graças a Deus? A Bíblia tem alguns textos áureos para alguns assuntos em particular. E dentro do assunto do avivamento, da presença de Deus, do poder do Espírito Santo, eis aqui em Atos 1 e 8 um texto áureo. Uma promessa entregue pela boca do próprio Jesus e ouvida por algumas dezenas de pessoas e replicada milhões de vezes nos nossos púlpitos ao longo da história da igreja. Mas falar sobre essa promessa, sobre a sua importância, sobre a sua atualidade, sobre a sua urgência, é também olhar um pouquinho para trás e reparar algumas coisas sobre o contexto no qual essa palavra de Jesus foi entregue. A palavra é, relembrando, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Jesus está aqui no último dia dos 40 dias de um período que chamamos de ministério pós-ressurreição. Ou seja, após Jesus ressuscitar no domingo de manhã, ele ainda permaneceu na terra durante 40 dias, tendo sido visto por centenas de pessoas neste período de tempo, realizando algumas aparições muito estratégicas para resolver algumas últimas questões, alinhar alguns últimos pontos com os seus apóstolos. Aqui não é apenas o último dia, aqui também é a última hora. Então, dos 40 dias, esse é o 40º. E estes são os últimos minutos do ministério terreno de Jesus. Eu quero que você perceba que essa é uma hora muito importante. Uma hora que não vai se repetir nunca mais na história da humanidade. O ministério terreno de Jesus está acabando. Ele vai ser assunto aos céus. E só será visto novamente, segundo suas próprias palavras, ou melhor, segundo as palavras do anjo, quando ele é assunto aos céus, será visto novamente na sua segunda vinda.
Então nós estamos falando de um momento muito importante. Bom, como o momento é muito importante, Jesus está tratando questões finais muito importantes. Ele está entregando palavras importantes. E no versículo 5, como nós lemos aqui, ele vai falar sobre o batismo no Espírito Santo. Ele vai dizer, olha, João, na verdade, batizou com água para arrependimento, mas vocês receberão batismo no Espírito Santo não muito depois desses dias. E aí, no meio disso, no meio de uma fala de Jesus a respeito do futuro, diga comigo, a respeito do futuro. Quem aqui é interessado em saber coisas sobre o futuro? Né? O futuro, ou informações sobre o futuro, sempre fascinou as pessoas. Quem não se lembra, há alguns anos atrás no Brasil era muito comum as ligações, as chamadas por telefone para consultar, passava na televisão, né? Tinha o Ligue Já, lembra do Ligue Já? Né? Que tinha um camarada. Você não imagina, a gente não tem nem como mensurar quantos milhões de reais foram jogados no ralo por pessoas enganadas e fascinadas pelo futuro. Pela possibilidade de ter uma perspectiva clara a respeito de seus próximos dias, semanas ou anos. Então Jesus está falando sobre o futuro, ele mesmo fala que é não muito depois desses dias. E os discípulos vão engatar uma pergunta dentro daquilo que Jesus estava falando. Perspectiva de futuro. Vamos de novo, Aí os discípulos vão engatar uma pergunta. Mas a pergunta que os discípulos vão fazer, ela tem a ver com o futuro, sim, mas não tem nada a ver com o assunto que Jesus está falando. Parece que, de alguma maneira, a mente deles estava tão concentrada num assunto que lhes era caro, lhes era importante, que eles mudaram de assunto, mudaram de tipo de valor de assunto, com uma naturalidade medonha, como aquelas pessoas que às vezes você está conversando uma coisa com elas e você tem certeza que elas estão te ouvindo. Por exemplo, você está falando da chuva, né? Não, porque essa chuva, você falando, essa chuva, eu estou preocupado, né? Tem as áreas na Serra no Rio de Janeiro e tal, não sei o quê. Aí a pessoa do nada fala assim, rapaz, você viu aquele negócio do Trump? Aí você, meu Deus, ela estava aqui, gente, o que aconteceu? Né? Essas coisas. Porque quando você está absorvido por um assunto, quando algo está tomando a sua mente, existe a tendência, a possibilidade de que grandes coisas que alguém está falando com você se percam em meio àquilo que você está envolvido. Jesus está falando sobre uma coisa preciosa, sobre uma coisa caríssima, sobre uma coisa importantíssima, e os discípulos vão despejar algo que é importante, urgente e caro para eles. E o que é? Uma pergunta sobre o futuro, mas que não tem nada a ver com o assunto que Jesus está falando. E qual é a pergunta? Vamos lá a pergunta. Senhor, abre aspas, Senhor, neste tempo, ou seja, no tempo futuro que o Senhor está falando, vai ser nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Muitos de vocês aqui já sabem disso, outros não, então vou lembrar aos que já sabem e vou informar aos que não sabem. Havia uma expectativa, uma visão, uma ideia, na mentalidade dos judeus da época, que o ministério do Messias, que eles tanto esperaram durante séculos, profetizado pelos grandes profetas, por Isaías, né? O ministério do Messias cumpriria um papel estatal. O ministério do Messias cumpriria um papel político. Havia uma dor. E eu não quero falar isso aqui de uma forma com desleixo ou com desdém. Uma dor. E quem tem suas dores sabe que as tem. Havia uma dor, e não é uma dor de um ano, não é uma dor de 2 anos, é uma dor de séculos. Uma dor que passava de pai para filho, para neto, bisneto. Que dor é essa? A dor que vinha no peito de Israel desde o retorno do cativeiro da Babilônia. Que dor é essa? Ter perdido sua condição de nação soberana. Desde que o reino de Judá saiu do cativeiro da Babilônia 70 anos depois, eles nunca mais deixaram de ser uma nação vassala. Ou seja, uma nação, um povo que tinha uma organização, mas que era vassalo dos grandes impérios que foram se sucedendo ao longo dos anos, um após o outro. Nos dias de Jesus, a bola da vez é o Império Romano. E Israel é vassalo do Império Romano. Manda, mas não manda. Tem, mas não tem. Aquela coisa.
Quem são os cabeças que estão mandando nos dias de Jesus? Você vê lá, são romanos. Há uma organização religiosa, há o Sinédrio, tem certa relevância, tinha até poder de polícia o Sinédrio. Mas quem manda na parada são os romanos. Então essa dor, ela vai ser transbordada pelos discípulos, embora nos últimos 3 anos eles foram imersos numa realidade onde Jesus lhes apresentava perspectivas maiores e melhores. Onde Jesus falava para eles acerca da realidade do que consistia o seu ministério e qual a missão que o seu ministério tinha a cumprir. Isso Jesus fez dezenas de vezes, deslocando o olhar dos discípulos para aquilo que era finito, para aquilo que era pequeno, para aquilo que era miserável, e levando os discípulos falando, o meu reino não é desse mundo, a oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Então Jesus está tirando essa perspectiva, tentou tirar, mas os caras eram cascudos demais. A dor era muito grande, e a dor fez a pergunta: Senhor, neste tempo, restaurarás tu o reino a Israel? Eu penso que por alguns segundos ficou pairando no ar uma expectativa. O que será que Jesus vai dizer? Será que ele vai dizer sim? É nesse tempo que vocês voltarão a ser uma nação soberana. Neste tempo vocês voltarão a ter um rei com uma coroa na cabeça, sentado num trono. Eu destituirei o poderio de Roma sobre vocês, e vocês se levantarão novamente como uma nação organizada, reconhecida e independente. Mas Jesus disse não. Não cabe a vocês saber os tempos e as estações que o Pai determinou. Imagina que é você fazer a pergunta de $1 milhão. Imagina que é você formular a pergunta que tem a ver com a sua dor. Imagina que é você estar diante da pessoa que tem a visão do futuro, a informação do futuro, que sabe de tudo que vai acontecer nos próximos dias, semanas, meses ou anos, e aí de repente você, se aproveitando de um momento onde essa pessoa parece que está animada para falar de futuro, aí você engata a pergunta a respeito daquilo que é a sua dor. Quando? A pergunta dos discípulos foi: é nesse tempo que será restaurado o reino de Israel? Mas alguém aqui tem outras dores. Alguém aqui, ou para alguém aqui, é urgente, eu quero saber: Senhor, quando meu filho será liberto? Quando o meu casamento vai ser restaurado? Quando essa porta vai abrir? As dores que nós temos, elas são parte que compõe as perguntas que fazemos para Deus, sim ou não? Sim ou não? Quantas perguntas que você faz para Deus na sua oração? As perguntas que você faz para Deus na sua oração dizem a respeito às suas dores. Será mesmo sendo hoje dia 28, é 28 hoje? 28? 28? Será mesmo sendo hoje dia 28 de dezembro? Será que esse ano ainda? Será que no ano novo fulano de tal vai estar à mesa comigo? Será que vai ser no ano de 2027 que vai acontecer isso? Será que o intercâmbio sai em 2027? Será que a promoção sai em 2026, melhor dizendo? Será que o filho que foi embora volta em 2026? São perguntas que têm a ver com as nossas dores. E eu repito, não vim aqui desprezar a sua dor. Não vim aqui dizer que as suas perguntas não são importantes. Não vim aqui dizer que Deus não está nem aí para as perguntas que você faz. Mas vim dizer que Deus está muito interessado em realocar a importância das suas perguntas, dar uma visão diferente para a sua perspectiva de futuro. E Ele não veio aqui essa noite entre nós para dar uma lembrancinha para você, um bibelozinho para você, um chaveirinho para você levar, para ver se você acalma a sua dor, para ver se você para de fazer pergunta. Não, Jesus não disse assim: vocês não podem saber isso, mas vou dar um chaveirinho para vocês de brinde. Vocês não podem saber isso, mas vou dar uma lembrancinha para vocês de brinde. Não, ele diz: vocês não podem saber isso, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. A promessa da virtude do Espírito começa com a palavra mas. É Jesus dizendo: isso vocês não vão saber, entretanto tem poder, tem virtude, tem graça, tem fogo, tem avivamento para suportar até que isso aconteça. Eu não sei você, mas durante algum tempo me passou um pouco desapercebido o fato de que o texto áureo do avivamento, um dos textos mais importantes do avivamento, no Novo Testamento, começa com a palavra mas. Com que palavra começa? Porque a oração, a frase
está conectada ao que vinha acontecendo antes. Jesus tinha dito no versículo anterior: não vou dizer para vocês o que vocês querem saber. E aí, em meio àquele momento de frustração, como assim? Ele sabe do futuro e não vai me dizer? Como assim? Ele tem todas as portas, as chaves e não vai abrir? Como assim? Ele pode salvar quem quer e não vai dizer sobre o meu filho? Como assim? Ele é dono do ouro e da prata, e a prata e o ouro não chegam? Como assim? Em meio à frustração de saber que não é o que eu quero na hora que eu quero, Jesus engata a promessa: mas recebereis. Oh, glória a Deus. Eu tenho algo a dizer da parte de Deus essa manhã. Talvez a pergunta que está fervendo no seu coração, talvez aquilo que você mais queria saber agora, talvez aquilo que tem, a pergunta que mais tem frequentado as suas últimas orações, inclusive as que você fez hoje aqui quando chegou e dobrou o joelho. Você perguntou. Alguém aqui talvez possa ter perguntado: Senhor, será que no domingo que vem fulano vem? Senhor, será que amanhã aquela porta abre? E eu não tenho autoridade de Deus para dizer que vai ser amanhã, nem que vai ser domingo que vem. Essa não é a minha mensagem dessa manhã. A minha mensagem dessa manhã é: pega esse não de Deus, elabora ele, administra ele, mas vai sabendo que enquanto não vem a resposta que você queria, não vai faltar virtude do Espírito Santo. Porque com virtude você suporta não receber as respostas que queria. Com virtude Deus te diz não e você não sai batendo porta fora da igreja. Com virtude você faz 7 semanas da quinta-feira da vitória. A vitória não vem na 7ª, mas com virtude você engata a 2ª campanha de 7 semanas. Alguém está dizendo: meu Deus, por que é que o fulano aguenta? Aí vem a linda palavra que entrou na moda, explodiu em 2024, 2025. Resiliência, nada contra, palavra linda, significado profundo. Mas desculpe-me lhe dizer, não é resiliência que está segurando gente aqui. O que está segurando gente aqui chama virtude, virtude, virtude! Não é uma capacidade emocional, não pode ser desenvolvida, não pode ser treinada, não pode ser recebida em imersão de coach. Só quem fez a promessa pode entregá-la. Só a virtude vai te segurar de pé no ano que vem. Só virtude. Não foi, desculpe, mas não foi. Pode ter sido também, mas não foi sobretudo. Não foi gestão emocional. Não estou dizendo, não estou ridicularizando esse termo. Leio livros sobre, interessantíssimo. Por favor, não distorça o que eu estou falando. Mas não foi isso só que segurou o ministério de Eliseu, de Elias. Não foi. Não foi isso que fez Paulo tomar pancada, chibatada, tapa, ser jogado em cima de muro, ter quase morrido várias vezes e continuar dizendo: eu perco tudo, mas continua. Isso não se chama resiliência, isso se chama virtude. Você está precisando, e eu também, de mais virtude. Tenha coragem, pregue para alguém do seu lado, diga: você está precisando. Fala para ele não achar que você é arrogante, diga: e eu também, de mais virtude do Espírito Santo. Ele me trouxe essa manhã para dizer: tenho virtude para distribuir no meio do meu povo. Amar. Gente, mas cai como uma luva. A inquietação dos discípulos é de natureza política. A pergunta deles: Senhor, neste tempo, restaurarás tu o reino a Israel? Essa pergunta é de que natureza, meu filho? Reino. Restauração de reino, retomada de autonomia e soberania nacional. Isso é sobre que assunto? Fala comigo bem forte: política. Não tenha medo, fale bem forte: política. A política, o anseio, a dúvida, o temor pelo futuro está presente na pergunta dos discípulos.
Um momento mais oportuno não há. Nós todos também estamos, um tanto quanto aflitos, uns mais, outros menos. Mas a verdade é que, de alguma maneira, esse assunto permeia as nossas preocupações, inquietações sobre o futuro. E eu não vim aqui pregar uma apolitização, não. Eu vim aqui dizer apenas que está escrito e não pode se fugir. Jesus saiu de um assunto e engatou no outro. Mas recebereis a virtude. Então o que Jesus está dizendo é: as mudanças que ocorrerão, a forma como ocorrerá, não cabe a vocês saber agora, mas lidem com essa instabilidade e incerteza de natureza política com a única ferramenta que é infalível e ela tem nome: virtude do Espírito. Jesus não está dizendo: elejam heróis aqui, elejam heróis ali. Jesus não está dizendo: olhem para cá. Jesus não está dizendo: olhem para lá. Jesus está dizendo: tirem o olhar disso e ponham na virtude. Vocês vão sobreviver com virtude. Até porque, vamos fazer uma conta? Eu não sou muito bom de história, o que me deixa trêmulo, porque o pastor Silas é um expert. Mas essa pelo menos eu me lembro. De repente eu posso até errar um pouquinho um ano, mas eu me lembro dessa. Eu me lembro de ter estudado, de ter ouvido, me lembro do meu professor. Vamos lá. A pergunta dos discípulos é... Quem está aí, diga amém, por favor. Eu não vou demorar, eu sei que a gente está, né? Um calor hoje, um pouquinho atípico, não vou demorar. Antes de 1h da tarde, certamente você sai daqui hoje. Fica. Obrigado pelo entusiasmo da irmã de Rosa lá na galeria. Então, escute bem. A pergunta é... Vamos recapitular a pergunta. Nesse tempo restaurarás tu o reino de Israel? Então a pergunta é: quando Israel voltará a ser uma nação soberana? Essa é a pergunta dos discípulos. Senhor, é nesse tempo aí do futuro que o senhor está falando aí, que é daqui a poucos dias aí, é nessa hora aí, vai ser nesse tempo aí, vai ser isso aí, vai ser nessa hora aí, que Israel voltará a ser uma nação soberana? Repete comigo, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Um Estado reconhecido, independente, que não é vassalo de ninguém, que está politicamente organizado, como Estado, como nação, reconhecido, com suas fronteiras, seus poderes, sua Constituição, sem ter que beijar a mão de ninguém. É nesse tempo, Senhor. Então a pergunta é essa. Jesus falou: não cabe a vocês saber. Ainda bem que Jesus não respondeu para eles a pergunta que eles fizeram. Porque você sabe quando aconteceu o que eles perguntaram para Jesus? O que, pastor? Quando Israel voltou a ser uma nação soberana e independente. Sabe quando? Alguém aqui pode me dizer o ano em que isso aconteceu? 1948, agora. Foi quando a ONU reconheceu Israel como Estado soberano. Então eles fizeram uma pergunta no ano 1. Olha para o seu vizinho e diga: tem certeza que você está querendo essa resposta? Porque se Jesus fosse responder, Jesus diria: Israel voltar a ser um Estado soberano? Daqui a pouco, daqui a 1948 anos. Só com virtude se suporta o tempo. Avisa para 3 pessoas: só com virtude se suporta o teste do tempo. Eu não vim aqui dizer que vai demorar 1947 ou 8 anos para você receber aquilo que você está esperando ou ser respondido a pergunta. Mas eu vim dizer que seja o tempo que for, seja 24 horas, porque para alguém 24 horas é muito tempo, a depender do que você está esperando. Sejam 10 anos, que muita gente aqui orou, gemeu e chorou mais de 10 anos para receber uma vitória de Deus. Mas seja quanto tempo for, esse período você não vai passar debaixo de praga, de lamuriação, você não vai passar debaixo de tribulação, você vai passar debaixo de virtude. Glória a Deus. Quero dizer que tem um solene mas de Deus aqui essa manhã. Tem um respiro. Pega fôlego aí. Dá uma respirada. Vai ter virtude, irmão. Vai ter virtude para você suportar o tempo. Até que tudo isso aconteça.
A virtude do Espírito Santo em questão será derramada no capítulo 2 de Atos, sim ou não? Sim ou não? Vamos de novo, aí. A virtude do Espírito Santo que Jesus prometeu em Atos 1 e 8 vai ser derramada quando, gente? Não é em Atos 2? Não é em Atos 2? Não é na descida do Espírito Santo, sim ou não? É óbvio que sim. Então veja, eles tinham passado a Páscoa há 40 dias. É uma conta simples, Jesus ressuscitou no dia da Páscoa. Se esse é o 40º dia do ministério pós-ressurreição de Jesus, então vamos fazer as contas. Há 40 dias atrás foi Páscoa. Repete comigo para saber que você ainda está aí. Diga, 40 dias atrás foi Páscoa. Aí vamos continuar fazendo uma conta simples. Por que essa festa tem o nome de Pentecostes? Esse prefixo penta, é de 5. Porque o Pentecostes, a festa de Pentecostes acontecia 50 dias após a festa da Páscoa. Vamos fazer conta? E a conta é simples, fica tranquilo, são 11h02 da manhã e eu não sou bom de matemática. É conta simples. Se nós já passamos 40 dias desde a Páscoa e são 50 dias depois da Páscoa que o Pentecostes vai acontecer, então faltam quantos dias para o Pentecostes? Quantos dias? Glória a Deus. Está entre uma grande festa e uma outra grande festa, de alguma maneira nos é familiar nesse momento. Sim ou não? Porque nós estamos entre duas grandes festas, Natal e Ano Novo. É ou não é? São festas da nossa cultura. Então, de alguma maneira, isso aqui se encaixa muito bem para você entender uma questão. De repente, então, nós vamos ver essa promessa lançada. Eles estão sob essa promessa, debaixo dessa promessa. Essa promessa está sobre eles, no mundo espiritual, prestes a ser realizada 10 dias depois. Porém, nós vamos ter um evento antes. Esse evento não está no calendário judaico. Esse evento sequer foi mencionado diretamente por Jesus. Mas esse evento que está entre a Páscoa e o Pentecostes foi fundamental para que o Pentecostes tivesse acontecido como aconteceu. Com comunhão, coesão, completude e paz. Eu estou falando sobre uma reunião difícil. Vou repetir, uma reunião difícil. Antes de chegar no Pentecostes, entre Atos 1:8 e Atos 2:1, os apóstolos fizeram uma dificílima reunião. E eu preciso dizer aqui da parte de Deus esta manhã para aqueles que estão com os olhos na grande festa. Para aqueles que estão com os olhos na promessa. Entre o momento de você tê-la recebido, a promessa, e o momento dela se cumprir, você terá uma reunião difícil para presidir. Pastor, que reunião é essa? Está bem aqui. Versículo 15, a seguir, a Bíblia conta a reunião apostólica que deliberou sobre a substituição de Judas. Tema light. Tema muito legal para você poder fazer uma reunião às vésperas da festa. É o típico tema que se tenta evitar a todo custo, inclusive tendo a festa como desculpa. Alguma coisa mais ou menos assim. Depois do Ano Novo a gente fala disso. Só que Deus me trouxe aqui para dizer a você que os apóstolos fizeram uma reunião difícil, de um tema difícil, delicado, visceral, constrangedor, mas necessário para alinhar o colégio apostólico e a igreja até Atos 2. E Deus me trouxe para dizer uma coisa aqui para você. A reunião da qual você tem fugido de presidir vai definir como e quando aquela promessa vai se cumprir. Acorda a pessoa que está do teu lado, dá uma acordada nela, diz para ela em nome de Jesus. Vê se você entende. Quanto mais tempo você foge de uma reunião difícil, mais você complica, mais você adia o cumprimento de algumas promessas. Eu tenho uma palavra e tem que ser rápido. Eu tenho uma palavra para dizer. Há urgência em tratar questões que você tem deixado para trás. Pai, preside essa reunião hoje ainda. Mãe, marido, o Senhor me trouxe para dizer, ainda hoje tu tens uma reunião para fazer, e dessa reunião depende o que vai acontecer na próxima festa. A sua mentalidade escapista quer dizer para você, se eu fizer a reunião, eu comprometo Ano Novo. Sua mentalidade escapista diz para você, se eu trouxer esse assunto, eu desgraço a família.
Se eu trouxer isso à luz, eu perco o meu casamento. E o Senhor me trouxe para dizer aqui na autoridade daquele que me deu. E eu vou usá-la na noite desse dia para lhe dizer: vá fazer um levantamento de tapete ainda hoje. Porque existem coisas que, se continuarem a sendo evitadas, você não vai colocar os 2 pés no Pentecostes. Você e sua casa não vão viver o cumprimento das belíssimas promessas que você chorou rios quando recebeu, mas está se furtando da responsabilidade clara de alinhar coisas dentro da sua casa que precisam ser alinhadas. 10 dias antes de Pentecoste, tem discípulo falando de Judas derramando as entranhas. O assunto é visceral, é abrir as entranhas, é falar daquilo que é constrangedor, faz o nariz torcer, o cheiro não é bom, mas depois vai ter vida e libertação depois da reunião difícil. Pastor, estou precisando pelo menos mais um fator assim que me anime. Vou te dar um. Levantando-se Pedro, disse: meus irmãos, é necessário que dos varões que caminharam conosco durante o período do ministério de Jesus, possamos levantar um, porque vocês sabem que o nosso irmão Judas. Então vamos lá. Quem presidia a reunião? Grita forte: Pedro. Horrível, vai de novo. Quem presidiu a reunião? Você concorda que a posição da presidência da reunião é a mais difícil numa reunião como essa, sim ou não? Eu vou relembrar você. Eles não vão falar de um estranho, eles vão falar de um amigo íntimo, com o qual eles dividiram a mesa, o ministério, nos últimos 3 anos, e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Suicidou-se tragicamente, entranhas derramadas. Assunto light. Quem vai presidir a reunião? Quem vai presidir? Vamos pular para Atos 2? O Espírito Santo desce. Tem 120 crentes cheios. Quantos crentes cheios? Tem 12 apóstolos. Quantos apóstolos? Um levantou a voz para falar. Adivinha quem? Quem foi o pregador da primeira mensagem pentecostal da Bíblia? Quem foi o pregador da primeira grande cruzada pós-ministério ressurreição de Jesus? Pós-ressurreição de Jesus? Quem? Você está entendendo que não por acaso quem teve coragem de presidir a reunião difícil? Você está entendendo que não por acaso, não foi quem se acovardou na reunião difícil que ganhou posição de honra e destaque quando todo mundo queria? Pastor, amarra logo a lição e entrega com muito gosto. Se você tiver coragem de fazer o que ninguém quer fazer, Deus te dará a honra de fazer o que qualquer um gostaria. Porque o Deus que eu conheço pelas Sagradas Escrituras, se tem uma coisa que está muito ligada à sua personalidade, chama-se justiça. Chama-se o quê? Então não pode ser outro. Primeiro, que é um compromisso direto de Jesus com Pedro. Isso é fato, todo mundo sabe. Mas segundo e não menos importante, porque ele teve coragem de levantar a voz para tratar de um assunto delicado. Levantar a voz para ver os olhos esbugalhados. Levantar a voz para tratar daquilo que talvez alguém disse deixa para depois da festa. Mas alguém teve coragem de falar o que ninguém queria falar. E agora a posição que todo pregador queria estar, a de pregador da primeira cruzada depois da ressurreição. Quem é que está com a foto no cartaz? Pedrão da Galileia. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Tem lugares que as pessoas estão se estapeando para entrar. E Deus vai colocar quem teve coragem de fazer as reuniões que ninguém queria. Escute, eu já começo a encerrar. Se no meio tem a reunião difícil, graças a Deus, aleluia. Resolvida a reunião, e a reunião é para quê mesmo? É para colocar alguém no lugar de Judas. Mas que fique claro que não para ser outro Judas. Um aleluia, glória a Deus, lá na escola dominical. É para substituir Judas, mas não como outro Judas. Ok? Matias entrou no lugar de Judas, mas não para ser outro Judas. Dá para entender? Que bom. Então, a verdade é que, resolvida a reunião, Atos 2 está aí. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Deixa eu ver se os pentecostais estão por aí. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar.
E de repente, quando eles estavam reunidos, cumpridos os dias de Pentecostes. Gente, isso me abençoa tanto. Porque primeiro o nosso irmão Lucas, que é o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, ele fala sobre uma questão ordinária. Calendário, regra. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Não é um dia à revelia. Não é um dia aleatório. É um dia que foi cumprido. E por que cumprido? Porque ele vem sendo contado depois da Páscoa. Vem contando. Bateu no 50º dia, é o dia de Pentecostes. Então isso fala sobre ordem, decência, zelo, estrutura. Sim ou não? Só que de repente, entra um de repente. E o nosso querido irmão Lucas nos apresenta aquilo que eu vou chamar de um equilíbrio fantástico e sensacional. Que é entre o extraordinário e o de repente. Lucas coloca de um lado da balança aquilo que é ordinário. Aquilo que é data, aquilo que é calendário, aquilo que tem que ser cumprido, aquilo que é ordeiro, aquilo que é sistemático, aquilo que é cartesiano. Do outro lado da balança ele coloca aquilo que é inesperado, impressionante, de repente. Sabe por quê, meu irmão? Qualquer um desses dois extremos é completamente nocivo à vida de uma igreja. Uma igreja não pode viver absolutamente imersa no previsível do ordinário. Também não pode viver completamente imersa no sobrenatural e no de repente. Eu já conheci as duas. Já fui em igrejas que eram completamente do lado do ordinário, absolutamente previsível. O Espírito Santo não tinha lugar para fazer coisa alguma na vida de ninguém. Tudo cartesiano, tudo milimetricamente contado, tudo cronometrado, um tédio terrível. Mas já fui em outras igrejas também, que era um de repente atrás de repente. Não tinha hora para começar, para terminar, menos ainda. Tempo de palavra, uma luta. Então os dois extremos são perigosos, mas quando ocorre a convergência entre o ordinário e o de repente, a igreja acha o equilíbrio da sua vida saudável. Esse culto começou 9h32. Eu estava aqui quando começou, ordinariamente. Vai acabar, fiquem tranquilos os senhores, pelo menos eu acho, ordinariamente às 11h30, 11h35, mas entre 9h32 e 11h35 tem de repente de Deus na casa. Eu quero levantar uma palavra para declarar: o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. Contra o engessamento, contra a previsibilidade. Todo de repente de Deus é um golpe inesperado, uma ação inesperada, um vento, um som, um jeito de Deus fazer que eu não conhecia, que eu não tinha visto, que não bate, não confere com o meu relógio, que é Deus me lembrando que Ele ainda perfura as bolhas do meu calendário para me mostrar que Ele rege soberanamente, faz o que quer do jeito que Ele quer. De repente, veio do céu um som. Diga comigo, como de um vento. Veemente e impetuoso. Encheu toda a casa e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Eu gosto do evangelista Lucas dizendo para nós duas coisas, usando a palavra como, para falar tanto do som como da língua. Porque ele está usando uma expressão análoga. Ele está dizendo o seguinte: o som não era de vento, era como de vento. Você reparou? Quando diz assim, o som era como de um vento. Então não era literalmente um som de um vento, era como de um vento. Não dá para dizer que o som era de vento, era análogo a vento. Lembrava? Ele diz, é como de vento. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Também não é literalmente assim, mas é análogo a, parece com a, me lembra a. Mas por que que o texto é tão solto? Por que que o texto é tão desengessado? Porque o que Lucas está dizendo é o seguinte, assim, ó, o que importa é que tenha som. Lá foi como de um vento, mas não precisa ser de vento. Pode ser do teclado que chegou. E aquilo que eu vi me lembrou uma língua como que de fogo. Ah, mas não precisa ser isso que eu vou ver. Eu posso ver uma lágrima nos olhos de um crente
com 50 anos de carreira ministerial e que ainda se sensibiliza na presença de Deus. Não é o que eu vou ouvir literalmente, o que eu vou ver literalmente. A manifestação de Deus, ela é plástica. A manifestação de Deus pode ser operada da maneira como Ele quiser, para além da literalidade. Ele vai fazer aqui em som de vento, som de prato de bateria, som de teclado, som do uivo de alguém que chora pedindo a presença de Deus. Eu não sei qual é o som, eu não sei qual é a imagem, o que eu sei é que Deus está nessa casa. Encheu toda a casa. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como guias de fogo. E repousou e cada um deles falava. E aí todos foram cheios. Repete comigo, todos. Esses todos aqui são mais ou menos 120. Esses todos são quantos? Quantos são esses todos? Então agora nós temos 120 crentes cheios. Diga amém. Nós temos todo o grupo que compunha a igreja reunida no cenáculo cheia. Meu irmão, todo mundo está cheio. Diga aleluia, por favor. Estando eles todos cheios. Diz a Escritura. Então, levantaram-se os 12. Quantos foram cheios? Quantos foram cheios? Quantos se levantaram? Quantos se levantaram? Quantos estão em posição proeminente? Quantos estão sendo vistos? Quantos têm ostensividade na sua missão? Quantos? Vamos fazer conta de novo? E é fácil de novo. 12 é qual percentual de 120? 10%. O que eu quero que você entenda é o seguinte: todos foram cheios. 10% tiveram notoriedade, visibilidade, ostensividade. Mas o que eu quero que você entenda é que o fato de 12 aparecerem não despreza o fato de que há 108 cheios. Pelo contrário, é por estarem 108 cheios na retaguarda que 12 podem aparecer. 2 aleluias e um glória a Deus lá na escola dominical. É por haver 108 cheios na retaguarda que 12 podem aparecer. A primeira coisa que eu tenho a dizer a você é o seguinte: se suas motivações para serem cheios forem apenas, tão somente, unicamente aparecer como os 12, elas estão totalmente erradas. Mas se você entender que por uma questão estatística, por uma questão de falta de espaço e tempo, não serão todos os cheios que vão aparecer, mas todos os que aparecem são sustentados por todos os que estão cheia. Tem alguém aqui além de mim que aparece um pouco e que possa reconhecer que só consegue permanecer de pé aparecendo porque há 108 cheios? Tem alguém aqui além de mim que tem uma voz que é ouvida por alguém, mas que reconheça que uma voz que só é ouvida por Deus no secreto é a responsável por sustentar a voz que você tem? Ou será que a proeminência, os holofotes já tirou de você, empresário, ministro, a ideia clara de que você só está de pé porque tem gente na retaguarda de joelho dobrado? Ele está pregando para você aqui, é o filho de uma mãe de retaguarda que orou a vida inteira. Ele está falando para você aqui, é um neto de uma mulher de retaguarda que nunca pregou num grande congresso, nunca subiu num púlpito para pregar no grande, exceto nesse aqui, né? Orou nesse púlpito aqui, minha avó aqui no dia do aniversário da Camila, mas nunca pregou num grande congresso, nunca vi a foto da minha avó no cartaz no grande congresso. Ah, mas eu certamente não estaria aqui hoje se não fosse aquele pá de joelhinhos dobrados lá no céu. Alguém aqui além de mim consegue entender isso? Quem aqui já ouviu falar de Consuelo Maria? Alguém aqui já ouviu falar de Consuelo Maria? Alguém aqui já ouviu falar de mim? Você está me olhando, você que nunca ouviu falar de mim, aí é o cúmulo do anonimato, né? Você já ouviu falar de mim, pelo menos hoje aqui? Ouviu, né? Está me ouvindo, né? Pois eu só estou aqui por causa de Consuelo Maria. Consuelo Maria levou minha casa em oração nos ombros e nos joelhos, até o seu último suspiro de vida. Você sabe quem é ela? Eu sei. O céu sabe. Agora dos 12, e eu disse quantos mesmo, gente? Não, vamos lá. Quantos eu disse?
São 7 minutos e eu encerro. Quantos? Ah, essa é a hora que eu digo ainda bem. Ainda bem o que, pregador? Ainda bem que teve reunião. Porque há 12 apóstolos de pé, olhando na cara de uma multidão de gente. Muitos, não todos, certo? Obviamente não, porque tinha gente do mundo inteiro. Muitos dos quais os conheciam. Muitos dos quais os conheciam. Então eu posso dizer para você com toda a segurança, com alívio na alma, ainda bem que teve reunião. Que reunião, pastor? Aquela que tratou o que era constrangedor, embaraçoso, falou de víscera, falou de corpo, falou de suicida, de traição e colocou um no lugar. E só porque houve reunião, no meio, 10 dias antes do Pentecoste, é que nós temos 12 apóstolos de pé agora. Porque se não tivesse tido reunião, ninguém teria entrado no lugar de Judas. Se eles tivessem deixado, eu peço a sua máxima atenção agora. Se eles tivessem sido tomados por esse nosso espíritozinho escapista, vou deixar para depois. Vai fazer a reunião da substituição de Judas depois do Pentecoste. Beleza. O que tinha acontecido? Teriam se enfileirado diante da multidão em Jerusalém 11 apóstolos. Quantos? Mas o grupo de Jesus não era de... E muitos ali não sabiam que o grupo de Jesus era de... E muitos não os conheciam anteriormente, contavam e sabiam que quando Jesus chegava, mandavam colocar quantas cadeiras na mesa além da dele? O que eu estou dizendo para você é que se os apóstolos não tivessem feito a reunião, o primeiro retrato do colégio apostólico diante da multidão teria sido de um grupo que não soube resolver seus próprios problemas. Ou seja, muito provavelmente, muito do que teria sido dito teria se perdido por uma imagem de falta de coesão e capacidade de resolver seus problemas. Porque eu estou vendo gente na multidão se acotovelando dizendo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 11. Uai, mas não era 12? Sabe o que o inimigo quer? O inimigo quer que não tenhamos coragem de enfrentar nossos problemas, porque ele quer nos descredibilizar na fotografia de Jerusalém. Sabe o que ele quer? Ele quer que não tenhamos coragem de fazer nossas reuniões, lavar nossa roupa suja. Quer que não tenhamos coragem de resolver nossas diferenças e divergências, para que nos apresentemos como um colégio apostólico enfraquecido e minado, que é descredibilizado diante da plateia que ouve antes de dizer a paz do Senhor. É por isso que Deus me trouxe hoje aqui para dizer, vá fazer a sua reunião. Porque existe gente em Jerusalém que quando olhar para você, vai saber se você fez ou não fez sua reunião. O crédito da sua mensagem está ligado à sua coragem de fazer suas reuniões. Seu crédito como chefe de família está ligado à sua coragem de resolver seus problemas. Quando olharam para aqueles homens, alguém poderia ter dito, houve um traidor no meio deles. Alguém poderia ter dito, teve escândalo no meio deles. Mas ninguém poderia ter dito, eles não resolveram. Problema não é ter problema, o problema é não resolver o problema. Não vão olhar para nós como uma igreja perfeita, mas vão olhar para nós como uma igreja que para resolver seus problemas. Sabe o que vai acontecer agora? 120 cheios? 12 de pé? Sabe quantos vão falar? Só um. Quantos? Quantos? E se a gente continuar aplicando nossa taxa percentual de 10%? Ainda que vai ter uma quebradinha, uma vírgula aí? Mas vai dar 10 de novo quase. 120 cheios, 10% aparecem 12, e dos 12, 10, alguma coisa por cento é que vai falar. Só que só tem um falando porque tem 11 de pé. Só tem 12 de pé porque tem 108 cheios do Espírito Santo. O que eu quero que você entenda nesse minuto final da minha ministração dessa manhã de domingo é que isto aqui é uma grande, poderosa e imparável engrenagem cujas articulações diferem de tamanho, de posição, o tipo do dente, mas uma coisa é certa, é retirar uma peça e haverá desmantelamento da estrutura. Você é importante com seu joelhinho dobrado no ano da oração de 2026. Você é importante cuidando da educação micro da tua família, em vez de estar com discurso sobre educação macro. Vá cuidar da sua casa, do
nos seus negócios. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder dos fariseus, tem alguma coisa errada. Eu abro o jornal, eu vejo os sites, sou crítico, mas seguro o troco que o caixa me deu e não devolvo. Vejo o dinheiro cair e não aviso a quem caiu. Ei, igreja! São nessas engrenagens e por essas engrenagens que um Pedro pode estar de pé diante de uma multidão. Ele tem autoridade, liderança, unção, lastro ministerial para fazer o que os 11 não podem, os 108 muito menos. Mas ele só está ali, podendo ser aquela voz, por todo o conjunto estrutural que está na sua retaguarda. E se você não entendeu ou não assumiu seu papel até hoje, o tempo é esse, a hora é agora. Fica de pé do seu lugar em nome de Jesus.